Salve, salve planeta Terra! Salve, salve senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio número 27 do Foguete Sem Ré, um podcast que fala sobre empreendedores, fala sobre tecnologia, inovação, startups, investimentos, mas principalmente conta histórias de empreendedorismo de novo, Ricardinho, de novo esse plural tá me pegando todo episódio, mas... É porque é um setor muito rico, né, cara? Empreendedorismos, mas é feio, mas eu vou prestar atenção para corrigir nas próximas introduções. Mas voltando, nós contamos histórias reais de empreendedores reais, sem muito blá blá blá, nhenhê. Estou aqui mais uma vez com meu amigo, meu queridíssimo Ricardinho Sá. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado, eu gosto quando você me dá as boas-vindas. Pô, eu também fico feliz toda vez que eu me sinto em casa. Vindas. Hã? Eu me sinto em casa. Oh, que bom, fico feliz que você se sinta em casa. Esse é o meu papel, fazer com que todo mundo aqui se sinta em casa, né, Ricardinho? Obrigado. Mas Ricardinho, no episódio de hoje, ele me deu um puxão de orelha. Bruno, faça uma introdução mais sucinta, mais rápida, está se estendendo demais. E hoje, seguindo os conselhos do meu amigo, vou te pedir, antes de mais nada, uma coisa que não te custa nada, mas pra gente tem um valor muito grande. Pra você que está ouvindo no seu aplicativo de música esse episódio, não esquece das 5 estrelinhas. E pra você que está no YouTube assistindo o episódio 27 do Foguete Sem Ré, dá aquela curtida, aquele compartilhamento, se inscreve no canal, blá blá blá, nhenhenhé. Não custa nada pra você e pra gente, é de um valor muito grande. E hoje nós iremos falar sobre sucessão, Ricardinho Sá. Que assunto bacana. E antes de apresentar... Inédito aqui, é verdade. Um assunto que eu não vejo muita gente falando, não vejo muito conteúdo, né, acerca dessa temática. E vou te contar uma coisa, Ricardinho. Quando eu comecei a empreender, uma das coisas que eu mais sentia falta era ter acesso aquelas pessoas que me inspiravam para que eu pudesse aprender um pouquinho com elas, né? E hoje, obviamente, que o acesso a essas pessoas que nos inspiram está cada vez mais fácil, mas uma coisa que eu tenho ainda uma certa dificuldade é conseguir agenda, conseguir horário, né? Hoje as pessoas são mais acessíveis, a gente até consegue entrar em contato, mas quando, poxa, me dá um horáriozinho, me dá 30 minutos para eu conversar com você para ver se eu consigo aprender alguma coisa. E o nosso convidado de hoje está dando um exemplo neste sentido, né? Vem de uma família e é filho de um ícone no nosso estado, né? Se tornou um personagem que eu acho que é propriedade de todo sergipano. Me desculpe se eu estiver sendo invasivo, mas é um cara que conversei com ele, falei com ele, não, com certeza, Bruno, estou à disposição. Temos aqui uma horazinha de papo com Juliano César Souto. Muito obrigado, Juliano, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E que privilégio, que satisfação poder estar trocando essa ideia com você no episódio de hoje. Boa tarde a todos. Através dessa nova tecnologia, né? Não sei se pode chamar de ouvintes. Quando a gente faz entrevista de rádio, é ouvintes ou então telespectadores. Então, nossa audiência, né? Nossa audiência, né? Nossa boa tarde a todos, cumprimentar a todos, dizer que estou muito feliz em poder estar aqui, atendendo esse convite do Bruno e agora conhecendo também aqui o Ricardo, que são realmente exemplos de empreendedorismo. Eu fiquei aqui impressionado com a estrutura, o profissionalismo em que vocês fazem esse trabalho do podcast. Então, mais de que vim falar sobre empreendedorismo, eu estou vendo aqui, ao vivo, um exemplo do que é a força e o espírito do empreendedor. Então já começo lhe dando os parabéns a você, a todo o seu time, por essa iniciativa e pelo profissionalismo como vocês estão tocando esse projeto de Foguete Sem Ré. Ô, Ricardinho, uma salva de palmas, meu amigo. Tem nem o que falar. Um cara como esse tá falando isso do nosso foguetão, Ricardinho. Sinta muito orgulho, meu amigo, do seu trabalho. Eu já sou convencido agora, meu amigo. Já foi. Depois de ouvir... Juliano, pode chamar de você, né? Sim, estamos em casa. Agradeço.
Juliano, eu fiz uma pesquisa, né? Me preparei para esse episódio, tá? Não que os outros episódios, viu, gente? Não temos preparado, mas os outros episódios eram de pessoas que eu conhecia, tava no dia a dia, tinha intimidade e tal. Esse episódio eu estou conhecendo o Juliano hoje, pessoalmente, né? Pela primeira vez a gente tá conversando. E eu trouxe alguns insights, assim, para nortear o nosso papo, né? O Grupo Fassolto é um grupo de empresas de 40 anos, não é isso, ô Mágio? Vai me corrigindo aí, vai trazendo aí para que a gente possa enriquecer esse papo. É o maior atacadista de Sergipe. Na realidade, nossa atividade tem 40 anos no comércio da empresa Fassolto, né? Ou seja, certo, ok. Vamos considerar assim, da certidão de nascimento Fassolto tem 40 anos. A Fassolto iniciou as atividades em 1982. Na época eu tinha 18 anos. E havia uma necessidade de você ter uma empresa que prestasse serviço de transporte de cargas. Certo. E essa empresa prestava serviço de transporte de cargas à empresa que meu pai tinha começado lá nos idos de 1970, 1960, oficialmente 1961, em Aracaju, nos idos de 1970, com a distribuição de cerveja. As pessoas, vamos dizer, mais antigas devem lembrar muito da distribuidora Antártica, a distribuidora Raimundo Juliano, que, agradecendo as suas palavras, realmente fez e marcou época aqui no estado de Sergipe. Então, nessa época, em 1982, havia necessidade de fazer esse trabalho de transporte de cargas para esta outra empresa, ou seja, uma segmentação, e meu pai me deu a oportunidade de fazer esse primeiro trabalho de empreendedorismo. Eu estava começando na universidade, fazendo administração, e tive esse desafio de tocar essa operação coligada à distribuidora de cerveja. Com o passar do tempo, em 1990, nós enxergamos a possibilidade de também atuar no comércio atacadista, não só fazer transporte de cargas, e sim também comprar e vender outros produtos, independente da distribuidora de produtos Antártica, que continuava operando, e isso foi uma sucessão de atividades. A partir de 2010, nós resolvemos empreender no modelo de atacado de autosserviço, que hoje todo mundo conhece como atacarejo, né? Que é aquele local onde você tem um depósito, ou seja, uma loja um pouco menos sofisticada, e os pequenos e micros comerciantes, junto com consumidores, vão atrás de fazer economia comprando em maior quantidade. Esse foi, em resumo, o que é a atividade Fassolto. Começa numa atividade restrita de transporte de cargas, enxerga oportunidades de crescimento, vai para o comércio atacadista, atacado distribuidor, como se chama tecnicamente, prestando serviço aos pequenos, médios e até aos grandes varejistas daqui de Sergipe, e depois investe também na área de atacado de autosserviço ou atacarejo. Nosso desafio agora, que o empreendedorismo é constante, é colocar a Fassolto como uma referência no comércio digital aqui no estado de Sergipe, com a marca fassolto.com, que é o nosso trabalho atualmente de novas fronteiras de negócio. Nós mantemos o atacado distribuidor através dos vendedores, dos promotores de venda, a frota de entrega, o atacado de autosserviço, o atacarejo, e também o canal digital. Com essas três modalidades de negócio, a gente quer prestar o melhor serviço possível ao comerciante e ao consumidor localmente aqui em Sergipe. Ô Juliano, me diz uma coisa. Estamos falando aí de 400 empregos diretos, mais ou menos, 2.000 indiretos, 50 vendedores e promotores de venda. Esses números estão atualizados, não?
Estão. Eles têm, mais ou menos, né, eles ali têm no- uma pequena variação, a gente sempre pretende que eles sejam para mais, mas se você fez uma pesquisa perfeita, a Fassoto é isso, são 5 lojas de atacarejo, uma equipe de 50 vendedores e mais toda uma equipe de apoio, que isso dá em torno de 100 pessoas na área de vendas. Nós trabalhamos com a frota em torno de 20 caminhões para prestar serviço de entrega aos nossos clientes e também temos um centro de distribuição lá no município de Nossa Senhora do Socorro, que foi a última em 2020, quando nós fizemos a ampliação para prestar realmente um serviço completo, tanto para a gente como para terceiros. Me diz uma coisa. Tem entrando mais um pouquinho assim no nosso tema central, né? Falando sobre sucessão, só para eu entender essa linha do tempo. A marca Fassoto, ela começou como uma empresa de logística, né? Exato. Isso, porque ela fazia logística para essa distribuidora que hoje é Ambev, digamos assim, não. Né? Porque era Antártica, Brahma, né? No pré-Ambev, você tinha 2 marcas de cerveja que competiam no mercado. Sim. As 2 principais marcas, Antártica e Brahma. Essas empresas, elas atuavam não diretamente no mercado, e sim através dos seus distribuidores. Depois surgiu a marca Kaiser, que era uma marca ligada à Coca-Cola, e aí ela já começou num processo um tanto quanto diferente. O próprio engarrafador da Coca-Cola, que em Sergipe era a família Constâncio Vieira, ela também era o distribuidor da cerveja Kaiser. Isso evoluiu, a própria cervejaria Brahma, ela passou a ter a sua própria distribuição, ela, além de produzir, ela passou a ter a distribuição, e depois, com o advento da Antártica, da fusão Antártica e Brahma, que virou Ambev, boa parte dos distribuidores das áreas passaram a ser atendidas diretamente pelas fábricas. Hoje, a grande maioria das operações de distribuição de cerveja, elas são feitas diretamente pela fábrica. Existem algumas áreas ainda que tem um distribuidor terceirizado, mas a grande parte, tanto das outras marcas que concorrem hoje, a própria a Kaiser, que hoje virou Heineken, né? Eu acho que não a marca em si, né? Mas tipo a distribuidora, né? Na realidade, A Kaiser existe ainda? Não, acredito que não. Talvez tenha a marca em algum lugar, mas a marca que prevalece hoje é a Heineken, né? Existe também o grupo Itaipava, que também faz distribuição própria. Então, nesse segmento de cerveja, boa parte da distribuição é através de distribuição própria. Então, naquela época, a gente tinha as distribuidoras que era quem faziam o mercado de forma independente. E os maiores competidores eram Antártica e Brahma. Então, vê se eu estou raciocinando da maneira correta. Vocês criaram uma empresa para suprir uma necessidade de uma outra empresa de vocês, da família. Exato, assim. esse foi o primeiro passo do empreendedorismo, é por isso que a gente diz que o empreendedor é aquela pessoa que enxerga uma oportunidade onde nem todo mundo enxerga. Então, nesse momento, lá em 1982, se enxergou uma oportunidade de ter uma empresa de transporte. Na época se falava empresa de transporte de cargas, hoje já se fala no nome mais sofisticado como logística, que prestava serviço a essa empresa e também prestava serviço a outras empresas. Certo, perfeito. E depois disso vem a evolução. Não, por que só transportar? Por que também não comercializar? Aí vem o processo de atacado distribuidor, que nada mais é que uma empresa que compra, armazena e distribui produtos. Perfeito. Essa a história do início de um empreendedorismo. Aí me diz uma coisa, antes disso acontecer, você pode me dizer essa história antes desse ponto de virada aqui acontecer? Isso aí. Como foi que começou? Aí, na realidade, a gente remonta a história de seu Raimundo Juliano, que você já colocou muito bem, a quem todas as honras e méritos devem ser concedidos como o real empreendedor. Seu Raimundo Juliano, ele nasceu em 1932 na cidade de Estância, filho de um pequeno comerciante
lá no mercado municipal da cidade e, como aquela pessoa irrequieta, ele entendeu que a vida dele não estaria restrita ali no negócio que o pai tinha na feira de Estância. Uma família numerosa, e ele resolveu partir para ter uma vida própria. Até porque, em algum momento da vida da pessoa, o próprio trabalho formal ou o trabalho com vínculo empregatício ou um trabalho de prestação de serviço para alguém não deixa de não ser uma forma de empreender. Então, o seu Raimundo Juliano, ele começou a empreender como empregado numa loja de tecidos muito famosa na cidade de Estância, a Casas Esperança. Depois resolveu ser um caixeiro viajante numa empresa de comércio atacadista daquela época, né? O caixeiro viajante era aquela pessoa que, além de vender produtos, ele transportava uma parte dos produtos. Na época não sei ainda estradas, essa coisa toda, e disso tudo surgiu depois uma oportunidade dele tomar conta de existia no passado as paradas de ônibus, ou seja, as estradas não eram tão boas, então o ônibus ele tinha que sair fazendo paradas, como se fossem as estações rodoviárias. E aí ele resolveu empreender com isso. E disso ele começou a conhecer pessoas e começou a entender o seguinte: existe uma oportunidade de vender cerveja. Eu preciso comprar cerveja. Estações. Eu preciso comprar cerveja. Nessas paradas do ônibus. Nessas paradas do ônibus. Eu preciso comprar. Por que é que eu não compro e não vendo? Então, o negócio de distribuição de cerveja de seu Raimundo Juliano começa disso. De novo. Quanto tempo antes disso aqui? Isso começa formalmente em 1960. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 20 e tantos, 20 e poucos anos. Em 1970, ele enxerga e vislumbra a oportunidade de vir a Aracaju, que ele já vendia cerveja ele cuidava dos ônibus. Lá dessa região que a gente chama de Estância, aquela região ali do centro-sul do estado, visualizou a oportunidade de vir para Aracaju, fazer esse mesmo trabalho de venda de cerveja, e foi ao longo da sua vida conquistando essa preferência do consumidor, porque naquele momento você tinha uma coisa muito mais regional do que o que é hoje. Hoje, com os meios de comunicação, normalmente as marcas elas vão se tornando, com raras exceções, mas a grande parte dos produtos, as marcas elas passam a ser marcas mundiais, marcas nacionais ou regionais. Naquela época, a maioria dos mercados eles eram localizados. Então, de acordo com o trabalho que uma pessoa fazia numa região, aquela marca se sobressaía em relação às outras. Foi esse o trabalho de seu Raimundo Juliano, mas eu acredito que o principal legado de seu Raimundo Juliano, além do lema negociar e fazer amigos, que ele era uma pessoa que tinha... Isso, a gente vai falar sobre isso. Que ele tinha esse condão, né, de conseguir fazer amigos e negócios, ou fazer negócios fazendo amigos. Ele também teve uma visão de entender o seguinte: eu gostaria de deixar como legado para a sociedade uma família empreendedora. Então, desde cedo, ele ele incentivou a que seus familiares pudessem, ou seus sucessores, ou seus descendentes, pudessem também ser empreendedores. Então, a família hoje, ou seja, nós somos em 3 irmãos, cada um deles é um exemplo de empreendedorismo na área em que escolheu, na área em que abraçou. Então, esse é mais um legado de seu Raimundo Juliano, como uma história de homem de família com a visão de empreendedorismo. Ô, Juliano, me diz uma coisa. Vamos lá. Ele começou vendendo a cerveja nesses pontos de paradas de ônibus e depois ele se tornou representante e distribuidor de 2 marcas nacionais extremamente importantes.
Tá certo isso? Esse É raciocínio? uma marca, né? Na Antártica, ok. Antártica, né? O que foi que aconteceu para um cara que estava vendendo cerveja nas paradas de ônibus acabar se tornando representante estadual, localmente, de uma marca? E isso precisava de uma aprovação da marca, né? Da fábrica e tal, para escolher lá o distribuidor. Então, a minha curiosidade agora foi o que foi que aconteceu nesse meio termo aí, dele tá vendendo cerveja num ponto de parada de ônibus e começar a sair do ponto A para o ponto B, ser o representante daquela marca no estado, digamos. O ponto principal aí, a gente que acompanhou essa trajetória, é esse lema que virou realmente um lema, negociar e fazer amigos, mas também a seriedade e a responsabilidade como ele sempre fez as coisas. Um dia após o outro, conquistando a confiança tanto dos clientes, aquelas pessoas que compravam, como dos consumidores, como também dos fornecedores. Uhum. Então, eu acredito que esse foi o fator determinante. Não houve uma escolha, um concurso ou algo parecido, Sim. até porque se isso houvesse, muito provavelmente, ele não seria o escolhido, porque a história dele estava começando. Mas o que houve foi confiança. Confiança das pessoas, tanto que adquiriam os produtos, como os que consumiam, como aqueles que forneciam. Eu acho que a palavra-chave nessa trajetória de seu Raimundo Juliano é isso, é confiança e seriedade no que faz, independente do lema famoso negociar e fazer amigos. É porque tem uma conexão muito grande com uma coisa que a gente fala muito aqui no Foguete, que no final das contas, é pessoas, né? É uma relação de pessoas com pessoas. Exato. Né? Ou seja, a construção dessa relação entre, no final das contas, pessoas. Por mais que sejam dois CNPJs negociando, né? No final das contas, são pessoas. E aí vem onde eu quero chegar. Aí, beleza. Tem a distribuidora, é identificado um problema da logística, ele olha pro filho dele e diz: ô, campeão, vem pra cá, vamos começar, você com 18 anos... Vamos começar a trabalhar, a gente vai montar uma empresa aqui de logística que vai tomar conta de você. Foi assim mais ou menos que aconteceu, não? Na realidade, isso começou um pouquinho antes. Uhum. Eu assinei carteira de trabalho com 14 anos. Eu dava um turno na empresa e o outro turno eu ia para a escola. Então, mas como foi assim, essa relação pai e filho? Porque o grande destaque que eu anotei aqui de uma entrevista que eu vi sua é o que a gente vai chegar no ápice assim do episódio. Mas como foi? Você 14 anos, foi você que chegou pro seu pai ou seu pai que chegou pra você assim? Como foi isso? Na realidade, tem uma história séria e uma de brincadeira. Como eu senti que o clima aqui a gente não precisa ser tão sério assim, eu vou contar a parte folclórica da carteira assinada Você com 14 é mais velho, Juliano? Não. Eu sou o do meio. Você é o do meio. Eu tenho uma irmã mais velha, quase da mesma idade, e uma um pouco mais nova. Tá. Então tem uma parte folclórica aí desses 14 anos, que existe até hoje um colégio aqui, chama-se Colégio do Salvador. Sim. Que no passado era uma escola que um dos seus predicados era rigor, norma, disciplina, existia todo um processo. Sim. E nessa história, como todo jovem de 14 anos, a vida não tinha graça se não fizesse alguma peraltice. E nessa peraltice... Peraltice. E nessa peraltice... Fizesse alguma besteira, né? E nessa peraltice eu levei 3 dias de suspensão. Qual foi a peraltice que você fez, meu amigo? Não, aí foi a escola, você sentava em fileiras, e essa fileira rodava toda semana, de maneira que você não formava aquele grupeto na sala de aula. Certo. Os alunos, eles tinham um remanejamento. E a única forma da gente se comunicar era através de bolinha de papel, né? Certo. Porque você queria falar com uma pessoa, não podia falar porque ele não estava do seu lado. Então, nessa história... Ficava rodando as bolinhas de um lado pro outro na sala. Nessa história, o professor virava pro quadro negro, né? Na época... para escrever, e a comunicação, o problema todo era o que estava escrito na bolinha de papel. Então, dessa traquinagem, eu levei 3 dias de suspensão, e certo que
não ia acontecer nada, 3 dias de suspensão, era uma maneira normal de acontecer, muita gente já tinha levado 3 dias de suspensão, mas... Mas você disse em casa, né? Não, você... Ou você foi pro colégio, quando chegou na porta, dava meia volta, Não, ficava dando rolê no bairro. O Colégio de Salvador era uma coisa... Regra e disciplina, o que eu posso dizer que eu tenho hoje Sim. e que eu levo, vem de lá. O Colégio de Salvador, se você tivesse chegado atrasado, você tinha que levar por escrito. Todas as provas que você fazia, o pai e a mãe tinham que assinar, dando conhecimento naquela nota. Não era só no boletim do final do ano. E quando você levava uma suspensão, tinha uma caderneta de comunicação e que você só entrava na escola de novo se o pai e a mãe concordassem com aquilo. Então não tinha como dar volta, não tinha como fazer nada, porque a coisa era realmente muito séria. A Era história tudo muito amarrado, né? a história da carteira aos 14 anos foi isso, é que entre ficar em casa e trabalhar, eu preferi ir trabalhar. E aí nós fizemos uma troca. Aí você foi trabalhar esses 3 dias. Eu fui trabalhar esses entendi. 3 dias. Aí eu fiz uma troca. Eu digo, bom, já que eu vou trabalhar, eu quero um salário. Se eu quero salário, tem que assinar a carteira. E aí veio uma troca ao inverso. Já que eu vou trabalhar, foi você que disse, eu quero um salário. Já que eu vou trabalhar, eu quero salário. Se eu quero, pra eu ter salário, tem que assinar a carteira. E já que eu disse que queria carteira e queria salário, ele disse, bom, então vamos fazer o seguinte, em vez de ser só esses 3 dias, você fica direto. Você vai trabalhar de manhã e de tarde vai para aula, porque na época a aula era tarde. Era tarde. Então, tocamos a vida assim e aprendi muito com o time de profissionais que tinha lá na empresa. Alguns eu convivo até hoje. E todo esse o conhecimento que eu adquiri, eu devo muito a seu Raimundo Juliano, a esse grupo de pessoas com que eu tive a felicidade de conviver como colega de trabalho e entender que o empreendedorismo você foi muito feliz quando colocou. Nada mais de que lidar com pessoas. Independente do que você faça. De que você faça, em que posição esteja aquela pessoa. É um time de pessoas que têm um sonho em comum. Juliano, me diz uma coisa. Aí você tomou a suspensão, começou a trabalhar, certo? Nessa época, era a empresa já da distribuição da Antártica. Perfeito. Pronto. Tinha quantas pessoas trabalhando na empresa? Eram quantos colaboradores, assim? Nessa época. A empresa ela teve uma evolução constante. Acredito, não vou me recordar exatamente dos números, mas eu acredito que a empresa chegou a uma faixa de uns 15... Quando você entrou, tinha quantas pessoas assim? Um chute assim, 20, 30, 100? Não, eu acredito que já era uma empresa de uns 100 funcionários, ela estava localizada ali na Rua Porto da Folha, ali certo. No bairro Getúlio Vargas. Tinha uma frota de caminhões e uma estrutura, vamos dizer assim... não muito moderna, um tanto quanto mais improvisada. A estruturação como depósito, como sede, se deu depois, provavelmente no início dos anos 80, quando a Disbege se mudou aqui para a Avenida Simeão Sobral, ali próximo de onde é o shopping Aracaju, Park Shopping, naquela estrutura, onde era antigamente uma garagem de ônibus de uma empresa de ônibus muito famosa aqui em Sergipe, empresa Senhor do Bonfim. Certo. A empresa Senhor do Bonfim teve uma fase ali naquele setor, depois se mudou lá para a Avenida Tancredo Neves, lá em frente ao Hospital João Alves. Sim. Que hoje uma parte é a Havan, né? Sim. A empresa Senhor do Bonfim, ela saiu daqui da Avenida Simeão Sobral para ir para lá exatamente quando a rodoviária mudou, aí do centro da cidade lá para Tancredo Neves. Então você vê como as coisas vão encaixando e vão funcionando dessa forma. Mas a pergunta que eu quero fazer para a gente começar a falar de sucessão primeiro dia que você começou a trabalhar, o que foi que você começou fazendo?
Eu fazia de tudo, de tirar a nota fiscal, porque você fazia a nota Na mão. num talão de nota fiscal. Vixe, com folha, papel carbono, né? Exatamente. A sair com o vendedor para visitar cliente, é por isso que anteriormente eu disse, o que eu aprendi, Você entrou para carregar caixa. Eu entrei para ser um colaborador. Chão de fábrica. Mão na massa, suor da camisa. Uma pessoa que chega ali para trazer o seu conhecimento, óbvio. Você vem de uma outra... Tudo é uma troca, né? Tudo é uma troca, mas também uma pessoa para integrar um time. Esse é o sentido de quem gosta de empreender. Uhum. Nós somos integrantes de um time. Com certeza. Tanto com nossos clientes como com nossos fornecedores e também e muito especialmente com nossos colaboradores. Aí, Juliano, aí veja, obviamente que eu não tenho experiência nenhuma de sucessão, né? Espero que eu tenha saúde e capacidade para levar isso para os meus filhos, mas é uma coisa que eu percebo, assim, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu assisto, do que eu converso com as pessoas, poxa, o sucessor entra na operação e antes de passar por tudo que o pai passou, digamos, né? Porque se o pai iniciou um negócio, né? Ele iniciou um negócio do zero, com 0 funcionários, ele ali multitarefa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E compondo o time. E eu queria essa sua reflexão em relação a isso. E aí entra o sucessor, ao invés de entrar no chão de fábrica, já entra num cargo gerencial, diretivo e etc., sem passar por toda essa jornada de aprendizado e que, obviamente, cria casca, né? Cria experiência, cria background, cria aprendizado, enfim. É isso mesmo que acontece. Você acha que o grande brilhantismo de todo esse processo sucessório foi por isso? Vocês terem começado no chão de fábrica, na base, ralado pra caramba, arregaçado a manga, pra entender como é que a coisa era construída até chegar numa posição gerencial? Eu vou voltar e vou de novo lá no meu baú de memórias e pegar de novo uma frase de seu Raimundo Juliano. Ele sempre falou que não existe modelo de sucessão, mas existe um pré-requisito. E esse pré-requisito, ele se resume numa frase, que ele era muito objetivo na maneira de colocar as coisas, que a sucessão, para que ela acontecesse, é preciso que você tenha a disposição de ser sucedido e a vontade de suceder. Porque não importa se você vai começar num cargo de diretor, se você vai começar num processo de trainee ou de aprendizado, mas em qualquer posição que você entrar, vai ter um desafio. Perfeito. Mesmo desafios diferentes de quem começou, mas vai ter um desafio. Então, o pré-requisito é vontade de suceder. Vontade de entender que você tem que fazer o seu papel de contribuição. Ou seja, não dá para você entrar num processo de sucessão achando que já está tudo pronto. Não tem nada acabado. Principalmente no mundo de hoje, com a velocidade que tem. E também a visão e a disposição, né? Porque queira ou não queira, você tem que querer ser sucedido. Perfeito. Um dia desse, um grande amigo nosso, que é dos meios de comunicação, Augusto Franco Neto, que é um caso de sucessão também da TV Atalaia, já que nós estamos aqui na colina do Santo Antônio, né? Ele me manda, acho que alguém lá da TV encontrou um vídeo que eu deveria ter por volta de 18 anos, dando uma entrevista na TV naquela época. Olha, e dar entrevista na TV naquela época devia ser algo que era marcante, né? Então esse é o espírito de um visionário que diz o seguinte: não, deixa meu filho dar entrevista no meu lugar. Com 18 anos. Muito provavelmente. Então essa frase de seu Raimundo Juliano eu posso colocar aqui para os seus ouvintes como sendo um caminho para que você possa ter uma sucessão, porque eu acho que não vai ter modelo definido,
o modelo é esse, é assim que vai dar certo, porque cada caso é um caso, cada organização. Mas você tem esses dois pré-requisitos. Alguém que esteja disposto a abrir espaço para quem está chegando, e esse que está chegando também entenda que ele chega não só para assistir, e sim para fazer, para enfrentar os desafios que lhe serão postos dia após dia. Esse, trazendo no nosso baú de aprendizado, é mais um aprendizado de seu Raimundo Juliano. É uma conexão muito grande com respeito também, né? Respeito pela história que foi escrita, obviamente quem sou eu para estar falando isso, mas respeito com a história que foi escrita, mas também respeito com o novo, né? Se permitir o aprendizado mútuo, né? Eu não sei, assim, você vê um pai e ele acompanhou todo o crescimento do filho, né? Filho bebezinho, batendo cabeça, testa na mesa, errando, tomando suspensão no colégio e tal. E agora, poxa, vou deixar tudo que eu construí com muito suor ao longo de todos esses anos na mão do meu filho, não sei o que. Tá. Eu acho que tem muito choque, assim, dessas gerações, né? Precisa de muita maturidade e respeito, ou tô enganado, assim, Juliano? Eu acho que essa palavra que você colocou, ela é perfeita, né? O respeito, ele resume tudo isso, né? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos os nossos momentos de luz e os nossos momentos de trevas. E o respeito, ele possibilita que haja esse entendimento e um pensamento em comum, mesmo que através de formas divergentes. Eu penso desse jeito, você pensa de um jeito diferente, mas nós temos um pensamento em comum que é perpetuar e crescer essa organização, ou essa empresa, ou esse sonho de empreender. Então, acho que o respeito, você foi muito feliz em utilizar essa expressão. Ô Juliano, me diz uma coisa. Vocês trabalharam quanto tempo juntos? Bom... ativamente, assim, no dia a dia mesmo. Eu só tive um patrão, né, que é seu Raimundo Juliano. Então, se eu considerar a parte formal, eu trabalhei com ele dos 18 até os 58 anos, ou seja, foram 40 anos de convivência pai-filho e empregado e patrão e mestre e aprendiz. Tô todo arrepiado aqui. Eu terminei, vamos dizer, nós terminamos nossa trajetória no mundo físico aqui na Terra nessa função de mestre e aprendiz. Eu nunca deixei, e posso dizer que foi um privilégio que Deus me proporcionou, de a todo momento eu ter aquela possibilidade de estar junto do mestre, que é muito mais do que o patrão e empregado, e é muito mais do que o pai e filho. A relação mestre é uma relação onde ambos se escolhem, né? O mestre escolhe o aprendiz e o aprendiz escolhe o seu mestre. Então, eu tenho essa felicidade e tenho essa dívida, porque você tem que retribuir à sociedade aquilo que você recebe de graça. E eu tive essa felicidade de ter a relação pai e filho, empregado e patrão, e mestre e aprendiz. Ricardinho, não tem jeito, velho. Quando vem esse negócio, papo de pai e filho, que não sei o que, meu irmão, minha garganta trava. Não tem jeito. Eu vi um trecho de uma entrevista sua, Juliano, você falando sobre a ausência presente. Uma ausência presente, principalmente que você tá aqui para... Foi uma entrevista sua que eu achei na internet, que você tá aqui para honrar um legado e essa é a sua maior herança. O que eu queria saber é o seguinte, você tem um exemplo de algo de um caso, de uma passagem, de algo que tenha acontecido, que o seu pai teve uma grande lição com você, que você ensinou para ele alguma coisa ao longo desse processo? Pai, eu acho que a gente tinha que ir por aqui. Não, vamos por aqui, não, vamos por aqui e tal. E ele foi por outro lado
deu errado e teve que corrigir a rota. Tem algum exemplo, assim, desse respeito no dia a dia do trabalho, assim? Eu acho que nesse momento, assim, um exemplo trava um pouco, que como você disse, qualquer um de nós, quando entra nessa seara, você junta o profissional com o emocional. Mas o que eu posso dizer a você é um exemplo simples. Eu sempre tive esse sonho, como aprendiz, de que os ensinamentos do mestre pudessem ser perpetuados. E esses ensinamentos, eles são perpetuados pelos exemplos, que cravam muito, mas os exemplos, eles são um ensinamento restrito, porque nem todo mundo pode ter a possibilidade de ter isso. E uma maneira de você perpetuar conhecimento, foi a maneira que a civilização humana se desenvolveu, foi através dos livros. Sim. Os livros foram o grande diferencial de transmissão de conhecimento na sociedade. Tudo que nós temos hoje é decorrente dessa ideia que o ser humano teve de transmitir conhecimento de maneira formal através dos livros e depois das escolas e tudo mais. E eu tinha esse sonho, eu e minhas irmãs, que seu Raimundo Juliano tinha uma história de vida tão profunda, né? Tanto como uma pessoa ligada à sociedade, como uma pessoa empreendedora, como também de um chefe de família, que isso não poderia ficar restrito só a nós ou aquele grupo que teve o prazer de conviver com ele pessoalmente. Então nós tínhamos essa ideia de que isso fosse perpetuado através de um livro. E quando ele completou 80 anos, que isso é vamos dizer assim, um homem quando completa 80 anos, ele, vamos dizer, que atingiu a plenitude. E nós, familiares, resolvemos homenageá-lo com um profissional que pudesse apoiá-lo na escrita desse livro. E o que a gente recebeu foi uma lição de moral, que naquele momento lhe choca. Não, eu com 80 anos não encerrei minha trajetória, não. Não é hora de escrever livro. E por essas coincidências da vida, ele foi tão predestinado que ele conclui esse livro aos 88 anos, 6 meses antes de sua partida. Ele só não teve o prazer de fazer a festa que ele tanto queria fazer para lançar o livro. Mas o livro que ele deixa é um livro completo. Então esse é o aprendizado, ou seja, o aprendizado de uma família de filhos empreendedores que queriam homenagear o pai, mas um pai que naquele momento disse, não, eu ainda estou com alguns planos, eu gostaria que esse meu livro refletisse minha vida completa, e Deus dá a ele a oportunidade de realmente, ao concluir o livro, a história esteja completa, com 88 anos, que foi o tempo que ele conviveu aqui com a gente. Então, eu acho que esse seria um exemplo de dizer o seguinte, nós estamos certos, mas alguém também está certo, e nessa história toda não tem certo nem errado. Você tem opiniões, e essas opiniões elas têm que estar fundamentadas por um objetivo em comum. Não é minha vontade ou a sua vontade, é o que precisa ser feito. Eu acho que esse é o exemplo que está me vindo agora na mente, mas com certeza ao longo da vida existiram muitos outros. Fantástico. Tá vendo aí, Ricardinho? Que aula, que riqueza, meu amigo. Que orgulho que eu tenho de a gente estar podendo levar um conteúdo desse pra turma, né, bicho? Juliano, me diz uma coisa, vou ser mais técnico agora. O Grupo Fassolto aí você vai me corrigindo também. Formado por empresas de comércio atacadista, comércio de varejo, comércio de veículos, agronegócio. Das minhas pesquisas achei construção civil. Como foi sendo bem raso, mas como foi essa distribuição entre os filhos? Pelo que você falou, cada filho foi tomar conta de uma empresa do grupo, tal. Cada empresa tem operações independentes, né? Obviamente deve ter aquela comunhão de partilha de conhecimento, sei lá.
Mas como foi essa distribuição? Foi natural ou já foi pré-determinado de acordo com o perfil de filho? Como foi construído isso? Tudo isso vem de uma vontade, né? Uhum. E tudo que na vida é feito com vontade, isso normalmente é muito mais importante do que aquela coisa que é imposta, né? Existem muitas sucessões que num determinado momento é feita uma decisão, vamos dizer, patrimonial. Certo. A decisão patrimonial é você vai Técnica. fazer isso, você vai fazer aquilo, isso vale tanto, isso vale quanto. A iniciativa de seu Raimundo Juliano foi diferente. Ele enxergou oportunidades de empreendimento, de empreender em várias atividades e entendeu que esse empreendimento ele seria muito mais exitoso com a presença de um familiar próximo dele. Então, isso se deu na época que ele resolveu fazer empreender no comércio de revenda de automóveis, que é da marca Volkswagen, que é a empresa Discar, onde ele entendeu que a minha irmã mais nova, Cíntia, ela poderia ter um destaque nessa atividade. Da mesma maneira que na área de construção civil da parte imobiliária e hoje na área de engarrafamento de água mineral com a minha outra irmã, Ana Sueli, que toca essa outra atividade. Da mesma maneira que também, quando ele enxergou que existiam oportunidades na parte de agronegócio, ele também chama um familiar e delega àquele familiar o desafio de tocar aquela propriedade. Sempre lembrando e dizendo a gente o seguinte: olha, separados vocês podem ser mais eficientes, juntos vocês serão sempre mais fortes. Então, isso significa que você tem que ter a liberdade de empreender, mas lembrar que em algum momento você precisa estar sempre próximo e formando as sinergias necessárias. Então, é liberdade e a busca de sinergias para que todos possam se sair da melhor maneira que cada um tem a sua capacidade. Foi mais um feeling dele, né? Não foi muito... Não, eu acredito que é muito nisso. É um Ou sonho. teve um racional por trás? Olha, eu acredito que no fundo sempre tem um racional, mas acho que o que move muito mais é um sonho e um desejo. Uhum. Ele entendeu que queria ver uma família de empreendedores e a melhor maneira que ele encontrou foi que cada familiar pudesse estar junto com ele em um desafio de empreendedorismo como esses que eu citei anteriormente. Uhum. Juliano, chegando aí nos últimos 15 minutinhos aí do nosso papo, hoje, qual o seu grande desafio quanto gestor? Nós temos um desafio mercadológico, que é, como nós já somos uma empresa de 40 anos, a perpetuação e a busca de continuar sendo uma empresa relevante num mundo em transformação. Esse é o principal desafio mercadológico. A gente precisa ser uma empresa relevante, ser uma empresa que, como a gente diz lá nas nossas conversas no dia a dia, se a gente deixar de existir, vão sentir saudade da gente ou não? Em que é que a gente é aquela empresa insubstituível? O que é que as pessoas esperam que a gente entregue? Esse é o nosso desafio diuturno com o nosso time. E o outro desafio é o desafio da perpetuidade. Ou seja, de que maneira, agora em pleno século XXI, ano de 2023, a gente vai poder conduzir essa sucessão para que essa empresa Fassoto possa ter mais 40 anos ou mais 50 anos. Então, eu me vejo sempre com esses dois desafios. O desafio real e o desafio de perpetuação da organização. Como é que vocês estão fazendo essa migração pro digital? A migração para o digital é um grande desafio, né? Porque da mesma maneira que o digital ele é amplo, você também não é relevante. Sim. Porque você é mais um que está oferecendo naquele canal.
O que a gente está tentando chegar no digital é dizendo o seguinte: o que você aprecia no nosso modelo físico, você também vai apreciar no digital. A gente está usando o mote muito façoto.com, a economia na palma da mão. Ou seja, você está em casa, no conforto do seu lar e quer fazer uma compra com economia. Você vai e entra no façoto.com e faz e recebe isso com a qualidade que você espera. Tanta variedade de produto como a eficiência de entrega. Então esse é um objetivo simples que a gente tem com o façoto.com. Entregar a economia na palma da mão das pessoas. Entendi. Deve ser uma empresa, uma marca aí de 40 anos, migrando pro digital. Assim, aí é mais uma pergunta de trabalho mesmo, assim. Obviamente que esse... Desculpa. Obviamente que esse movimento de chegada de grandes marcas de atacarejo, né, que é o Cash and Carry, né, que é o Pague Leve. Tem grandes marcas chegando no estado e tal. Esse é um momento de acelerar, de marcar território. Como é que vocês enxergam isso? Não sei se você pode falar sobre isso, mas como é que vocês enxergam isso estrategicamente, enfim? A gente, mais essa mudança que já teve, né? Porque ao longo desses anos várias mudanças já aconteceram. Nesse momento específico, o que nós temos feito é trabalhar pela diferenciação. Ou seja, no que é que a gente pode entregar um valor diferente das outras organizações, porque nós não vamos conseguir entregar tudo e sermos melhores do que todos que estão aí, porque o mercado ele se tornou um mercado muito competitivo. Mas no que é que nós podemos ser bom? É no negociar e fazer amigos? É numa proximidade, num relacionamento com o pequeno e micro varejista? É a entrega da economia a um consumidor que nesses momentos de hoje, que tivemos momentos de inflação alta, crise de Covid, é uma empresa mais participativa na sociedade local? Ou seja, nós estamos trabalhando não no enfrentamento que eu sou melhor. Eu quero ressaltar no que é que nós somos melhores e no que nós podemos entregar mais valor aos nossos clientes, de maneira a fidelizar essa relação. O façoto.com, que é um canal digital, nada mais é do que uma maneira de você tentar fazer isso. Ou seja, o consumidor ele poder adquirir da empresa que ele gosta, que ele aprecia, também pelo canal que agora é o canal da vez, que é o canal digital. Então esse é o posicionamento estratégico que nós estamos fazendo nesse momento. Acho que é importante também essa sergipanidade, né? Exato. Eu acho que o fazer negócios e amigos traz um pouco disso também, né? Essa proximidade do sergipano, consumido comprando de uma marca sergipana e tendo orgulho disso, porque, poxa, a Façoto é motivo de orgulho para todos nós, né? O que a gente tem que fazer no nosso entendimento é transformar esse sentimento de sergipanidade em algo que o sergipano possa se sentir honrado em prestigiar aquela marca, através de ações, através de empregos, através de participação ativa nos movimentos sociais e locais. Sim. Quer seja num evento religioso, quer seja num evento cultural, como um Precaju, que não deixa de não ser um evento cultural daqui de Sergipe, num evento junino, Sim. numa ação social com mulheres do peito, ou seja, ser sergipano não é simplesmente você ter nascido aqui. É você gostar daqui, é você participar daqui e é você ser uma empresa presente no que é nosso.
Ô, Ricardinho. Fantástico. Seu Juliano, seu Juliano não. Juliano, duas últimas perguntas. Eu vi que vocês têm uma ação do cliente VIP, né? Cliente VIP, Lojão Fassolto e tal. Como é que é feito esse relacionamento com esses clientes que são VIP, assim, você consegue me dizer assim, esse CRM, como é feito esse estímulo, né, a frequência e tal? Isso é uma adaptação do que tem no mercado, que é a fidelização. Sim. É um conceito muito próprio do nosso setor, e essa fidelização do nosso cliente VIP, ela é uma fidelização com sergipanidade. Ao invés de você para você obter um desconto, você ter que comprar uma quantidade pré-determinada, você pode comprar a quantidade que você quiser, e a gente forma um compromisso de uma compra mínima mensal, que não precisa ser de uma vez só, pode ser ao longo do mês, e em cima dessa relação de confiança, você obtém a cada compra um desconto naquela mercadoria que você está comprando. Alguns produtos mais, outros menos, mas a gente diz que é em torno de 10% de desconto através dessa campanha de fidelização do que nós denominamos de cliente VIP. Turma, pega o bloquinho de notas, que agora é hora de aula, viu? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, viu, Juliano? O conceito do Pague Leve, do atacarejo, enfim, desses... O que acontece? Se você comprar uma unidade, é X, não é isso? Exato. Se você comprar uma caixa, né, é X menos tantos por cento, não é isso? Perfeito. Né? Ou seja, todas essas marcas aí fora, todos esses lugares aí fora, esse sistema que acontece. Tanto é que na tagzinha ali de preço, unidade, tanto, caixa com 12 unidades, sei lá, X menos tanto, não é isso? Pronto. E aí, um sistema de relacionamento da Fassolto, você firma um compromisso, né? O cliente, na verdade, firma um compromisso com a Fassolto, que ele vai comprar Y reais naquele mês, e ele tem acesso a um desconto como se ele estivesse comprando uma caixa. Exatamente. E além disso, ainda tem a Entendeu, Ricardinho? Senhoras e senhores, senhoras e senhores, isso é aula. Anotaram? Você que está ouvindo agora, se quiser, volta um pouquinho, certo? Ou seja, a Fassolto, ela transformou uma característica, né, do atacarejo, né, desses cash and carry, né? Falei direito, Ricardinho? Falou. Em inglês? Uma característica que essa galera usa lá fora, mas na condicionante de comprar em quantidade, num compromisso mútuo, não só da marca com o cliente, mas do cliente com a marca. Prestem atenção nisso, viu, turma? É um sistema onde o cliente se compromete com a marca de comprar tantos reais no mês para ter acesso àquele benefício. Aquele benefício que é característica se você comprar em grande quantidade. Aí chega a Fassolto e diz: Ricardinho, aqui você não precisa comprar em quantidade agora não se preocupe não. Eu vou te dar o desconto, porque eu sei que você vai voltar aqui. Eu sei que você vai comprar tantos reais aqui nesse mês, certo? E eu já vou te garantir esse desconto. Falei alguma besteira, Juliano? Não, ou é isso? É exatamente isso. É uma relação de confiança e de fidelidade. Ou seja, a gente entende que muitas vezes as pessoas poderiam estar tendo necessidade de comprar uma quantidade maior do que a necessária para oferir aquele desconto. E pode comprar de produtos diferentes. De produtos diferentes. Então a gente faz esse cadastro de cliente VIP, ou seja, dá àquele cliente aquela condição diferenciada na confiança e na certeza que ele vai nos dar a preferência da fidelidade. E aí vou fazer um link com uma coisa que muita gente pergunta pra gente, né, Ricardinho, sobre propósito. Eu não sabia disso, viu, gente? Eu não sabia disso. Eu anotei aqui para perguntar justamente o que era o cliente VIP da Fassolto, né? Mas tentando trazer um highlight de CRM e tal. Mas quando o Juliano começou a falar, que eu comecei a fazer meus links aqui na minha cabeça, né? E aí a gente volta pro comecinho do episódio, né? Onde a gente fala sobre
o propósito da Fasolto, o propósito da família, dessa família de empreendedores que é fazer negócios e conquistar amigos. Quando tem um propósito que não é simplesmente uma frasezinha bonitinha que está ali na parede, que ela está entranhado no DNA da família, né? Que foi levado para o negócio, ela cria um sistema de confiança e relacionamento dessa forma com o seu cliente, porque o propósito do grupo, o propósito da marca é fazer negócios e conquistar amigos. Ou seja, você não conquista amigos se você não confia nele. Exatamente. Né? E a partir do momento que a Fasolto entrega esse desconto, confiando que ele vai voltar e comprar, por quê? Está entregando confiança e está se relacionando com um amigo, porque esse é o propósito da Fasolto. Enquanto está aí cheio de gente com blá 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 em conversinha mole na internet, colocando frasezinha bonita na parede, dizendo que o nosso propósito é isso e aquilo, isso aqui é um exemplo de propósito na prática, funcionando na prática dentro das lojas Fasolto. Que aula, professor Juliano. Aí eu fiquei feliz, professor, agora eu fiquei feliz. Que aula, fantástico, fantástico. E aí, Ricardinho? Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Eu sou um cliente da Fasolto, já faço compras aqui pro estúdio já há muito tempo lá, viu, Juliano? Tem uma placa bem grande lá no lojão Fasolto, com o número de celular escrito bem assim, fale com o dono. Com quem é que eu falo se eu ligar para esse telefone? Aí só se você testar agora, né? Eu nunca testei, mas eu sempre tive essa curiosidade. Esse telefone, ele fica na minha mesa. Eu não posso garantir que eu vou atender 100% das ligações, porque eu posso estar aqui nesse momento, alguém está ligando, mas eu costumo sempre, ou se eu for passar um ou 2 dias ausente, eu peço para uma pessoa me ajudar. Mas eu costumo sempre ter aquele número do Fale com o Dono como um termômetro do que está acontecendo na empresa. Então, esse é um orgulho que a gente tem de dizer o seguinte: aqui você fala diretamente com o dono, ligando ou pelo WhatsApp. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, vai aparecer uma mensagenzinha simples, aquelas mensagens pré-determinadas. Se o senhor quer falar com vendas, o número é esse. Se você quer falar com crédito, é esse. Porque facilita a vida do cliente, que muitas pessoas usam o telefone Fale com o Dono para saber o preço de uma mercadoria, essa coisa toda. Então, ele já é direcionado ali. Mas, ao mesmo tempo, dentro da medida do possível, eu sempre tento me relacionar com esses clientes para, como eu disse anteriormente, isso para a gente é o termômetro do que está acontecendo. Então, o Fale com o Dono, a gente tem o maior prazer de conversar com os clientes para sentir se realmente tudo que você falou aí de propósito, ele é bastante interessante se o cliente sentir. Senão vai ficar só uma frase na parede. Então, o Fale com o Dono é mais um exemplo desse propósito nosso de negociar e fazer amigos. Mas eu espero receber sua ligação, viu, Ricardo? Vai receber. Que massa. Que massa. Rapaz, eu não sei nem como te agradecer, Juliano. Não sei nem como te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua leveza, né? Pela sua... Poxa, a gente foi batendo papo aqui, né, Ricardinho? Batendo papo... Pra mim foi um episódio bem desafiador, né? Como eu falei no começo do episódio, é o primeiro episódio que eu tô gravando, que eu estou conhecendo a pessoa hoje, né? E eu, como empreendedor serial, sempre ouvi falar muito sobre você, Juliano. Sempre ouvi falar muito sobre seu pai. Obviamente que qualquer episódio que fale sobre dessa relação de pai e filho me trava a garganta demais, demais. Mas pra mim é um orgulho muito grande e uma realização, assim, tá batendo um papo com você, tá batendo um papo você quanto representante da sua família, da sua história, né, da história da sua família, compartilhando o legado do seu pai, né? Imagina só, eu moleque, começando a empreender, né, cheio de dúvidas na cabeça, já tomei muita porrada e sempre ouvindo e olhando para vocês, né? Para vocês, eu digo, para os membros da sua família, né? Poxa, que bacana. E ouvindo essas histórias e hoje estar aqui sentado com você, meu amigo, para mim é uma realização muito grande. E a certeza que o Foguete Serré está no caminho certo, compartilhando um conteúdo
super valoroso para todo mundo que está nos ouvindo, para todo mundo que nos acompanha. E mais uma vez, meu amigo, muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço a você, a paciência dos nossos ouvintes, né? Espero ter conseguido transmitir o que é o senso desse programa, né? O Foguete Sem Ré, que é nós criarmos essa cultura do empreendedorismo, essa paixão pelo empreender que o brasileiro tem dentro do seu espírito, né? Cada povo tem as suas características e com certeza a gente vindo aqui no Colina, né? No estúdio Colina, né? A gente vê o quanto o brasileiro tem esse senso de na Colina Estúdio, né? O quanto o brasileiro tem esse senso de empreendedorismo. O exemplo de você, seu exemplo, que também para mim, com muita felicidade, estou conhecendo agora, o Ricardinho, deixa a gente como cidadão felizes de que esse país terá um futuro muito melhor de que o que a gente enxerga nesse dia a dia. Porque são exemplos como esse de pessoas como vocês que estão aqui investindo a sua energia, a sua inteligência, o seu talento, inclusive recursos financeiros, para levar essa bandeira do empreendedorismo de uma maneira leve, descontraída, falando para um novo público e mostrando com exemplos reais que todos nós podemos fazer dentro do nosso sonho, da nossa missão, o empreendedorismo, que nada mais é do que a maneira mais eficaz de você fazer uma grande revolução social e econômica numa nação. É isso aí. Senhoras e senhores, que episodião, Ricardinho. Episódio número 27 do Foguete Sem Ré. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu compartilhamento. Obrigado, Juliano, de coração, mais uma vez, muito obrigado. É isso, episódio 27 do Foguete Sem Ré. Não esquece de dar 5 estrelas, seguir, dar like, compartilhar, Ricardinho. Love you, meu irmão. Um abraço, até a próxima. Tchau.